qual o sentimento das pessoas que acabaram vendendo os fundos imobiliários, né? Como é que fica a cabeça dessas pessoas que venderam fundo imobiliário quando estava tudo em queda para migrar para renda fixa e agora vendo os fundos imobiliários retomarem os seus preços, né? E a renda fixa começou a dar uma caída. O que está acontecendo, professor Vicente e professor Mira? Por que a renda variável começou a dar uma recuperada agora, sendo que a taxa Selic ainda não mostrou que está em queda? A taxa Selic subiu, na verdade. E pode subir mais. Mas parece que o mercado já está mostrando aí que uma recuperação antecipada, né? Queria que vocês explicassem esse movimento. O mercado sempre antecipa, né? Ele sempre busca antecipar os movimentos da economia, da taxa de juros. Já está antecipando, como o Mira falou, um pouco a eleição do ano que vem, né? Uma expectativa aí que mude o rumo da política, sem querer falar de política, mas já falando, né? Que mude um pouco o rumo de política econômica, uma política mais austera, mais pró-mercado, mais focada na economia, né? Então isso também tem atraído, né, os olhares dos investidores e do mercado, do investidor estrangeiro também, que está voltando agora para a Bolsa. E a Bolsa está muito barata. Você vê que apesar de tudo, de toda a confusão política, toda a confusão institucional, tudo que se fala, né? A Bolsa não caiu. A Bolsa não caiu de 120 mil pontos em nenhum momento. Eu só falo, meu Deus, tem crise na Bolsa, Vicente, o que está acontecendo? Aí você olha para a Bolsa, está 125 mil pontos, está 120 mil pontos. A Bolsa tem se mantido apesar de todo esse cenário que parece um cenário de caos, né? Mas, na minha visão, não é ainda, né? Mas você vê que a Bolsa não cai, o mercado não deixa, porque o mercado sabe que a Bolsa está barata, sabe que as ações estão baratas, sabe que os fundos imobiliários estão baratos. E quem vendeu lá, de repente, com medo, né? Porque trocou o presidente, porque agora vai ser assim, vai ser assado, vou para a renda fixa. Eu acho que pode estar se arrependendo, porque é aquela velha história, você tem que comprar aquilo que ninguém quer comprar. Sim. Você tem que ser otimista quando todo mundo está pessimista. Então, de repente, no cenário de juros em alta, é o melhor momento para você comprar ações, porque as ações estão baratas. No cenário que estava muito positivo, lá no início de 2020, antes da pandemia, né, final de 2019, início de 2020, a Bolsa só se falava em ações, tudo subindo, tudo bombando. Ali, de repente, era o momento do cara ficar mais cauteloso com o mercado acionário. E ali só se falava de ações. Então, assim, geralmente o investidor, né, pessoa física, você que está assistindo aí, tem que ter cuidado com esses movimentos de manada, né? Mudanças brutas. Essas mudanças abruptas de humor do mercado. Então, é por isso que aquele livro que a gente falou no começo da live, a Psicologia Financeira, é importante. Porque a gente entende que o ser humano, ele tem um comportamento social, né? Ele tende a seguir os fluxos. E isso é normal, isso faz parte do nosso subconsciente, é instintivo isso. Se a gente vê que está todo mundo falando mal de uma coisa, eu vou querer sair daquilo, né? E se ninguém está falando de ações, será que eu vou investir em ações? Claro que não, ninguém está falando. Exato. Então, assim, você ter essa visão de ir contra o fluxo da manada, isso é muito complicado para o investidor que está lá sozinho aprendendo a investir, né? É por isso que é legal ele ter um educador financeiro, ter um consultor, ter alguém que ajuda ele a entender um pouco o mercado. Eu até ia perguntar isso para você, Mira. O que você acha, vocês que lidam com isso, principalmente o Mira, né? Vamos dizer assim, lida mais o Vicente com mais ações e o Mira com fundos imobiliários. Quais são os principais erros que esses iniciantes, ou enfim, cometem quando eles vão investir em fundo imobiliário? Na verdade, não é investir em fundo imobiliário. O investidor, ele erra investindo em tesouro direto, em ações. Ele erra em todos os investimentos que ele faz, infelizmente. E ele erra por quê? Porque ele está sempre movido pela ganância. E assim, a culpa não é do investidor. A culpa é de um Brasil que, desde que ele foi descoberto, a gente não tem educação financeira. Então é normal, tá todo mundo tentando ganhar alguma coisa, ganhar aquilo que de repente não consegue ganhar só trabalhando, ganhar de outras maneiras com investimentos, e é completamente compreensível. Só que faz isso sem muito objetivo. E aí que tá o grande problema. Eu sempre falo, você tem que ter um motivo, um objetivo pelo qual você está investindo. Eu vou investir na renda fixa. Tá bom, você tem um objetivo muito claro, você vai deixar o dinheiro durante, 2, 3, 5 anos, comprar um título que vence naquele prazo, você realiza a meta, uma viagem, um carro, alguma coisa. Eu vou gerar renda. Então, se eu vou gerar renda passiva, eu quero receber todos os meses, ou
sei lá, a cada 2, 3 meses, um valor proveniente de distribuição de lucro, esse é o meu objetivo. Então, se você tem esse objetivo, independente se ações ou fundos imobiliários, você está preocupado não com a valorização e desvalorização, mas quanto a renda daquilo ali te gera. Esse deveria ser o foco. Ah, Mira, eu não estou preocupado com renda, eu estou preocupado em valorização. Beleza, não tem nenhum problema. Eu sou trader, eu adoro fazer trade com opções, com ações, eu opero bem mais. O fundo imobiliário, geralmente, eu deixo quieto lá, não mexo tanto, só vou equilibrando a carteira. Às vezes ela está mais, como estava no passado, 30% papel, 70% tijolo. Agora, já, sei lá, uns 6 meses eu fui migrando ela aos poucos, está 50-50, porque eu sabia que papel ia valorizar. Mas eu deixo lá, eu opero e movimento mais ações por conta das opções, porque eu gosto do mercado de opções. Vicente também é outro que adora mercado de opções. E a gente consegue gerar renda com isso aí. Mas quando você está focado em valorização do ativo, movimento do ativo, aí você tem que entender que o ativo sobe, que ele cai, que você tem empresas que são cíclicas e outras que não são cíclicas. Sim. Por quê? A empresa é cíclica. Aquela que depende de taxa de juros, quando está baixa, vende pra caramba, que é a característica do varejo, essas empresas vão sofrer com taxa de juros alta. Se você não entender isso, você vai achar que a bolsa é um grande cassino. Ah, eu vou comprar Petri e Vale. Tá bom, é cíclico com minério e outra com petróleo. Então você vai ter que entender os ciclos para poder comprar barato e vender caro. Sim. E aí você tem que entender um pouquinho também de valuation, que é a valorização das ações. Se ela tá cara, se ela tá barata. Sim. Tem algum problema nisso? Nenhum problema. Só que demanda um pouco mais de conhecimento para poder surfar. Só que as pessoas querem aquilo que é mais na modinha, que está todo mundo falando, e esses ativos eles são mais difíceis de serem operados por quem está começando. O caminho mais fácil para quem está começando é justamente ativos não cíclicos, mais estáveis, pensando em geração de renda. Eu, se estivesse começando hoje, focaria nesse tipo de ativo. Banco, elétrica, saneamento, seguradoras, porque essas não sofrem tanto com ciclo nem de juros, nem de commodities, nem de nada disso. E é muito mais fácil, e principalmente pensando em renda, porque você vai reinvestindo os dividendos e você tem um crescimento mais tranquilo. Eu sempre digo que todo mundo compara, e muita gente me questiona, não, por que eu vou investir numa empresa que paga dividendos se a renda fixa está melhor? Eu falei, você está desconsiderando o reinvestimento dos dividendos. Por quê? Porque se você considerar o reinvestimento, não é o quanto a empresa paga, é o reinvestimento desse dividendo, o retorno é maior do que você imagina. Na renda fixa, quando você investe no CDB, você não desconsidera o juro, porque senão não faz nenhum sentido. Por que na renda variável você desconsidera? Inclusive, é uma das coisas que eu vou estudar na minha dissertação de mestrado em economia, é justamente esse efeito em todos os ativos da Bolsa de Valores na data de pagamento, né? Porque a Bolsa calcula na data X, que é o que o investidor não consegue. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.